Vamos aí agora continuar a nossa matéria, né? Estamos trabalhando concurso de pessoas, conhecido também como concurso de agentes, com delinquência, né? Com delinquência, que pode cair na sua prova, que também é sinônimo de concurso de pessoas. Nós já tratamos dos requisitos do concurso de pessoas, lembra? Requisitos do concurso de pessoas? Para que haja concurso de pessoas, lembram? Tem que ter o quê? Pluralidade de pessoas e pluralidade de condutas, relevância causal da conduta para a produção do resultado, vínculo subjetivo e unidade de infração penal. São os 4 requisitos para que haja concurso de pessoas e para que todos respondam pelos mesmos crimes ou pelo mesmo crime, concurso de pessoas. Beleza, vamos estudar agora na matéria autoria e participação. Matéria muito importante. Autoria e participação. Vamos lá. Em relação, pessoal, à matéria autoria, o direito penal adotou a teoria restritiva. Presta atenção, em relação ao tema autoria, o direito penal adotou a teoria restritiva. Por que restritiva? Toda pessoa que faz parte, toda pessoa que integra, toda pessoa que se envereda para a prática de um crime é autor de um crime? Toda pessoa que está dentro de uma situação criminosa, toda pessoa que se envereda na prática de um crime é autor de crime? Claro que não. O conceito de autor é restrito, é limitado. Autor não é toda pessoa que pratica um crime. Não. Tem muitas pessoas que praticam crimes e não são autoras de crime. Por isso que, em relação à matéria autoria, o Código Penal adotou a teoria restritiva. Por que restritiva? Porque ele restringe, ele limita o conceito de autor. Autor não é toda pessoa que está envolvida em determinado crime. Não. Autor, para o direito penal, é apenas aquela pessoa que pratica o verbo do crime. O verbo do crime. Então vamos lá, vamos separar? Nós temos, de um lado, o autor, nós temos os coautores e nós temos o partícipe. Professor, quem é o autor? Autor é aquele sujeito que pratica o verbo do crime, o núcleo do tipo, a conduta diretamente criminosa. Ele pratica diretamente a conduta criminosa. É o sujeito que pratica o verbo, o matar, o subtrair, o sequestrar. Ele pratica diretamente o verbo. É o cara que chega lá e mata, é o cara que chega lá e pega o bem, subtrai, é o que chega lá e sequestra a vítima. É o sujeito que pratica o verbo do crime, a conduta criminosa de forma direta. Fácil. Agora vamos lá. Eu quero trazer um exemplo para vocês e eu quero ver se vocês conseguem diferenciar o coautor, os coautores do partícipe. Vamos imaginar que você e um colega seu vão entrar numa residência para furtar, vamos imaginar, furtar um som, um aparelho de som. E aí, o seu colega entra na casa para furtar esse aparelho e você fica lá de fora, dando vigia, dando segurança, olhando para o lado, olhando para o outro, dando aquela tranquilidade, aquela segurança para o seu amigo que entrou lá dentro para furtar. Pois bem, você depois que dá aquela vigiada, tal, seu amigo vai lá, consegue pegar o som e vocês vazam, vocês vão embora. Eu te pergunto, vamos lá, aquele seu amigo que entrou, ele é autor do crime, não é? Ele é autor, porque ele subtraiu, ele não subtraiu? Ele pegou, ele subtraiu o som. Agora você é coautor junto com ele, vocês são coautores? Ou ele é autor e você é partícipe? E aí, você é partícipe ou coautor junto com ele? 2 segundos, hein, para você responder. Concurso é rapidez, viu? São muitas questões. 1, 2. E aí? Vamos lá. Ele, pessoal, não é coautor, viu? Ele é partícipe. Eu sei que muitos de vocês responderem coautores. Quem respondeu partícipe é esse aí. Quem respondeu coautor, pessoal, não vai errar na prova. Por que ele não é coautor? Coautor, pessoal, o próprio nome já fala. Coautor. Coautor. São o quê? 2 ou mais
autores. 2 ou mais autores. Professor, quem é o partícipe? Partícipe é aquele cara que ajuda no crime, é aquele cara que colabora no crime, é a pessoa que concorre no crime sem praticar o verbo do crime. Ele não pratica o verbo do crime. Então, partícipe é o sujeito que concorre na prática do crime sem praticar o verbo do crime. Vamos lá. Nesse caso, partícipe, vamos lá. Ele ajudou aquele cara que ficou do lado de fora da casa. Ele ajudou na prática do crime? Ele ajudou. Ele concorreu. Ele participou no crime. Mas ele realizou o verbo do crime? Qual que é o verbo do furto? Subtrair. Aquele cara que ficou lá de fora, ele foi lá dentro e pegou, subtraiu? Não. Então ele é partícipe. Ele ajudou no crime. Então partícipe é aquele sujeito que ajuda no crime. Toda vez que uma pessoa ajuda no crime, mas sem praticar o verbo, a conduta criminosa diretamente, ele é partícipe. Então, o cara que entrou e pegou o som, subtraiu, ele é autor. O que ficou lá de fora é partícipe. Agora, se ele tivesse, vamos imaginar que ele tivesse entrado junto, você tivesse entrado junto com seu amigo. E vocês dois, imagine, vocês dois tiram o som e vocês carregam. Vamos imaginar que o som é pesado. Vocês dois estão carregando o som até lá fora. Nesse caso, vocês dois estão praticando o verbo do crime. Vocês dois estão subtraindo. Vocês estão praticando o verbo, que é subtrair o som. Nesse caso, vocês dois são coautores. Porque nós temos 2 autores, 2 pessoas realizando o verbo, a conduta criminosa. Entendeu? Então seriam coautores, 2 ou mais autores. Só que nesse caso, o autor do crime só foi ele que entrou e subtraiu. Você só deu uma segurança, vigiou e depois foi embora para ele. Depois ele foi para um lado, você foi para o outro, enfim. Você é partícipe, porque você participou, você ajudou no crime, mas não realizou o verbo do crime. Ficou claro isso para você? Ficou entendido isso para você? Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Nós temos uma teoria no direito penal que é chamada da teoria do domínio do fato. É uma teoria importante também, é uma teoria que vem crescendo, vem criando envergadura, vem sendo aceita em âmbito jurisprudencial, em âmbito doutrinário. É uma teoria que tem ganhado força na nossa doutrina, na nossa jurisprudência, nos nossos tribunais. O que é a teoria do domínio do fato? A teoria do domínio do fato, ela diz o seguinte, presta atenção, para a teoria do domínio do fato, autor não é só a pessoa que realiza diretamente o verbo do crime, que realiza a conduta criminosa, não. Autor é esse também, mas também autor é aquela pessoa que tem um controle, que tem o poder, o domínio, o controle final do fato, o controle da consumação do fato. É aquele cara que planeja o crime, que tem o controle, o domínio, poder do fato, da consumação daquele fato. Isso, pessoal, acontece em organizações criminosas, em associações criminosas, por exemplo, que tem aquele chefe, o mandante, o chefe da organização criminosa. Para a teoria restritiva, esse sujeito é partícipe, ele só fica lá no ar-condicionado, comendo, fazendo na tranquilidade e fica só mandando. Ele tem o poder, ele tem o controle, ele fala, começa o crime, para o crime, suspende o crime, amanhã volta, amanhã recomeça. Ele tem o poder, ele tem o controle final do fato. Por isso que fala teoria do domínio do fato. Ele tem o domínio do fato, o domínio do controle, desde o começo até a consumação do fato. Todo crime está sobre o seu poder, sobre o seu controle, sobre o seu domínio. Esse sujeito, para a teoria restritiva, ele é partícipe. Para a teoria do domínio do fato, esse sujeito não é partícipe, ele é autor. Por quê? Porque ele tem o poder, ele tem o domínio, o controle de todo o fato criminoso, desde o começo até a sua consumação. Ficou claro? Beleza? Tranquilo ou não? Mas para o nosso direito penal, para o nosso Código Penal, ainda prevalece que ele é partícipe, viu? Essa teoria do domínio do fato tem ganhado força, tem crescido no nosso país, na nossa jurisprudência, mas ainda, pessoal, a teoria adotada ainda é a teoria restritiva. Segundo o nosso Código Penal, esse sujeito aí é partícipe, porque ele não foi lá realizar a conduta criminosa, né? Beleza? Ficou claro? Agora, pessoal, isso é a diferenciação entre autor, coautor e partícipe, independentemente da teoria, é apenas para fins didáticos, apenas para fins de separação, apenas para fins de organização didática.
Porque na prática dá igual. Qual que é a diferença? Independentemente se esse cara é partícipe, autor, coautor, não importa. Se ele é autor, se ele é coautor ou se ele é partícipe, está envolvido no crime da mesma forma, não importa se o nome dele é partícipe, se o nome dele é autor. E mais, eu sei que você quer perguntar isso para mim. Professor, mas o autor não vai ter pena maior que o partícipe? Não tem nada a ver, gente. A pena é individualizada. Princípio da individualização da pena. O juiz, na hora de aplicar a pena, na sentença condenatória, a pena é individualizada de acordo com situações subjetivas da pessoa, situações objetivas do crime. O juiz leva em conta não só a questão de como o crime foi praticado, ele leva também a pessoalidade. O cara tem maus antecedentes, o cara é reincidente, como é que é a conduta social, a personalidade dele. O juiz, ele analisa critérios subjetivos também. A pena é individualizada. 2, 3, 4 pessoas podem praticar o mesmo crime, cada um tem uma pena diferente. E aí não importa quem é autor, quem é partícipe. Às vezes aquele chefe da organização, ele só fica lá na cadeira, no ar-condicionado, na vida tranquila, e o cara vai lá, e o sujeito que ele mandou praticar o crime, ele vai lá e mata o cara, mata. Esse cara que foi lá matar, ele pode pegar muitas vezes uma pena menor do que o sujeito que ficou lá na casa dele, no ar-condicionado, não tem nada a ver, porque tudo vai depender do caso concreto, e normalmente ele vai pegar a pena menor mesmo. Por quê? Porque aquele cara é o mandante. Quando o sujeito é o mandante, é uma circunstância agravante, né? É uma circunstância agravante, prevista lá no artigo 62 do Código Penal. Agravante. Então, essa questão de falar, autor vai ter pena maior que o partícipe, não tem nada a ver. Um partícipe pode muitas vezes ter uma pena maior do que o autor. Pode, não quer dizer que vai. Tudo vai depender do caso em concreto. A pena, ela é aplicada de forma individualizada, individual. Todo mundo responde pelo mesmo crime, mas a pena é individual para cada pessoa, levando-se em conta critérios objetivos que dizem respeito ao crime e subjetivos que dizem respeito à pessoa do réu. Beleza? Ficou claro isso para você? Então não importa se aquele mandante é partícipe, é autor. É claro que pela nossa teoria ainda ele é partícipe, né? Se ele não foi lá praticar a conduta criminosa, ele é partícipe. Mas mesmo se ele fosse autor ou partícipe, o fato é que todos eles estão praticando crimes, todos eles vão para o mesmo saco, vão responder pelo mesmo crime. Beleza? Vamos lá então. Vamos dar agora participação. Pessoal, a participação no Código Penal, ela pode ser participação moral, ou essa participação pode ser material. Pega uma caneta. Essa participação, então, ela pode ser moral ou material. A participação moral, pessoal, ela pode acontecer de duas formas. Induzimento ou instigação. Então, presta atenção, a participação ela pode ser moral ou material. Moral, induzimento ou instigação. Então, professor, como que eu posso participar num crime? Eu estou falando do partícipe aqui, não estou falando do autor, não. O autor é aquele cara que vai lá e pratica a conduta criminosa. Aqui nós estamos falando do partícipe, aquela pessoa que ajuda no crime, concorre no crime, mas não pratica a conduta diretamente, a conduta criminosa, não pratica o verbo do crime, beleza? Então vamos lá, a participação pode acontecer de duas formas, moral, induzimento e instigação. O que é induzir uma pessoa? Induzir é você colocar a ideia criminosa na cabeça da pessoa. Você cria uma ideia criminosa. Aquela pessoa chega pra você e fala, rapaz, aquele meu vizinho ouve aí música alta até de madrugada, eu não tô aguentando mais. Óbvio que você não vai fazer isso, é só um exemplo, viu? Deus me livre. Aí você chega pra pessoa e fala, rapaz, você quer acabar com isso? Vai lá e mata aquela pessoa. Mata! Não vai ter mais som alto, sua vida vai ficar mais tranquila e não vai ficar mais tranquilo. Depois vai ser preso, vai ficar com maus antecedentes, não vai passar em concurso, vai destruir a família, vai destruir a outra família, a família dele também. Mas vamos lá, o cara dá um migué. Não, vai ficar tranquilo, pode ficar de boa. Aí o cara vai lá, rapaz, é isso mesmo, vou fazer isso mesmo. Você tá certinho. O cara vai lá e mata. Perceba, você vai responder junto com ele pelo crime de homicídio. Ah, professor, mas eu não matei. Mas você induziu ele. Você criou uma ideia criminosa na cabeça dele. Agora, instigação não. Instigação é você reforçar uma ideia que já existia. Você estimular a pessoa. Vamos lá. Mesmo caso, o cara chega, rapaz, eu tô pensando em matar aquele meu vizinho, não sei. Ele tá com som alto o dia inteiro, madrugada, não tô aguentando mais. O cara já tem a ideia, ele tá decidindo. Não decidiu ainda não, ele tá na decisão, tá na dúvida.
Fala, rapaz, que isso, vai lá, mata, acaba logo, para com isso, vai. E você fica o quê? Instigando é você ficar no pé da pessoa, você fica o quê? Estimulando, reforçando aquela ideia criminosa. Aí você fala, você fica instigando. Aí o cara, rapaz, você tá certo mesmo. E vai lá e mata. Perceba, você participou moralmente, psicologicamente, no sentido moral. Vocês dois vão responder pelo mesmo crime. Por quê? Porque você ajudou ele a praticar o crime. Você ajudou moralmente. Mas você pode ajudar uma pessoa também materialmente. Ou seja, aqui materialmente vai ser com objetos, instrumentos, com coisas, com petrechos, com objetos para que aquela pessoa possa praticar um crime. Então você pode ajudar uma pessoa emprestando uma arma, emprestando uma faca, emprestando, pessoal, um objeto para a pessoa praticar determinado crime, emprestando um carro, por exemplo, emprestando, enfim, alguma coisa, algum objeto para a pessoa ir lá praticar o crime. Nesse caso, você vai estar ajudando materialmente no crime. Aí é a participação material. Então você empresta, por exemplo, a sua arma, você empresta a sua faca para a pessoa praticar um crime, por exemplo, um homicídio. Estou dando exemplo. Você empresta a sua escada para a pessoa entrar numa casa e furtar. Perceba, nesse caso, a sua participação é material. Material. Sabe qual que é o nome dessa pessoa? Vocês vão lembrar. Lembra do cúmplice? Já ouviram falar nessa palavra cúmplice? Esse é o cúmplice. O cúmplice no direito penal é aquele sujeito que ajuda a outra pessoa a praticar o crime materialmente. Ajuda com instrumento, com objeto, para que aquela pessoa pratique o crime. Esse é o chamado cúmplice. Cúmplice, então, é a pessoa que participa materialmente no crime. Beleza, galera? Tranquilos? Pessoal, duas observações para a gente terminar aqui. Importantes, viu? Tá lá no artigo 29, parágrafo 1º e parágrafo 2º do Código Penal. É importante você lembrar o seguinte, a participação, lembra que a participação inócua é aquela participação que não faz diferença nenhuma. Vamos imaginar que o sujeito, ele manda uma pessoa praticar um crime. O cara manda o sujeito matar a sogra dele. Estou dando exemplo. O cara dá dinheiro, entrega grana, dinheiro na mão do sujeito. Ó, toma aqui esse dinheiro, vai lá e mata minha sogra. Aí o cara, no dia lá do crime, vai lá, toca a campainha, aparece a sogra do cara. O cara, rapaz, ele pensa consigo mesmo, esse cara tem uma sogra bonita, como que o cara quer fazer isso com a sogra dele? Não vou matar ela não, eu vou pegar esse dinheiro, ó, e vazar com essa sogra dele. Tô dando um exemplo, hein? E eles viajam, vamos imaginar. Vamos lá. Esse cara que foi lá na sogra, ele matou a sogra? Não, não matou. Se ele não fez nada, se ele não praticou crime, o cara que mandou praticou crime também? Vai responder por alguma coisa? Não, pessoal. Se o outro não fez nada... Ah, professor, vamos imaginar que o outro tenta matar a sogra, mas a sogra não morre. Tentativa de homicídio. Aí o mandante vai responder por tentativa de homicídio. Ou seja, nesse caso, pessoal, o que acontecer lá na frente é o que o mandante vai responder. Então, se o cara não fez nada com a sogra, não matou ela, não praticou crime, o cara que mandou também, o mandante também não vai responder por nada. É isso que o artigo 30 do Código Penal fala, artigo 31. O ajuste, a determinação, a instigação ou auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis, se o crime não chega pelo menos a ser tentado. Entenderam? Então, naquele exemplo, você fica instigando o cara, ó, vai lá, mata aquele vizinho seu, mata, você fica instigando, mata mesmo. Coloca essa sua ideia em prática logo, acaba com a vida dele. E o vizinho, beleza, eu vou fazer isso mesmo. Só que chega no dia, o vizinho, aquele cara, ele cai em si e fala, rapaz, não vou não. Não vou fazer isso não. Não vou não. Bate um arrependimento dele e ele não mata aquele vizinho dele, que ele queria matar. Ele não mata, bate um arrependimento. Aquele cara que instigou vai responder também? Não, pessoal. Se o sujeito que decidiu matar desistiu, se ele não quis matar o vizinho dele, o outro sujeito que instigou ele também não vai responder por nada. Por quê? Se ele não fez nada, o rapaz queria matar, eu que instiguei também não posso responder pelo crime. Por quê? Porque se o outro não fez nada, não praticou nenhum fato, mesmo com a minha instigação, agora se ele vai lá e mata, eu respondo junto com ele pela minha instigação. Mas se ele não praticou nenhum fato criminoso, eu também não posso responder por esse fato criminoso. Beleza? Ficou claro? Então o fato de você participar, ajudar alguém, emprestar uma faca, emprestar uma corda, instigar, induzir, ajustar, enfim, você participar no crime. Se aquela pessoa você quer ajudar, mas ela não faz nada, você também não vai responder por nada. O fato será atípico, beleza? Mais duas situações importantes aí, ó. Mais duas situações importantes
para a sua prova, para o seu concurso. Vamos lá. Lá no artigo 29, parágrafo 1º, fala o seguinte: se a participação for de menor importância, a pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços. Desculpa, de 1/6 a 1/3. De 1/6 a 1/3. Não confundam participação inócua com participação de menor importância. Professor, o que é participação inócua? Eu já falei para vocês. Participação inócua é aquela participação que não ajuda em nada no crime, é aquela participação que não dá fruto nenhum. Nesse caso, a pessoa não vai responder por nada. Eu emprestei uma faca para você matar alguém. Você, no dia do crime, você me pediu a faca, eu emprestei, sabendo que você ia matar, você não utiliza essa faca. Você mata com uma arma, metendo bala, arma de fogo. Você vai responder pelo crime. Eu não, porque a minha participação foi inócua. Eu apenas, percebo nesse caso, eu não participei moralmente, eu só participei com a faca, só materialmente. Ele não utilizou a faca, a participação foi inócua. Isso é participação inócua. Não tem concurso de pessoas. O sujeito vai responder sozinho. Beleza? Agora, o que é participação de menor importância? Não confunda. A participação inócua é a participação que não ajuda em nada. É aquela participação que não gera nenhum resultado. Não contribui em nada para o resultado. Participação de menor importância é aquela situação que o sujeito participa. Ele ajuda. Ele colabora no crime com menor importância. A ajuda dele foi pouca. A ajuda dele foi de pouca importância. Foi de menor, mas houve uma ajuda. Então, nesse caso, a lei fala que se você ajudar alguém a praticar um crime e realmente houve uma ajuda, houve uma participação, você vai responder pelo crime que o cara lá praticou, do mesmo jeito. Vai todo mundo responder pelo crime. Só que se o juiz entender que a sua participação foi de menor importância, ou seja, foi de menor relevância para o crime, sua pena pode ser reduzida de 1 a 2, de 1/6 a 1/3. Perceba que você vai responder pelo crime. Você participou, você ajudou, vai responder pelo mesmo crime que todo mundo. Só que se sua participação foi de menor importância, se o juiz assim entender, ele pode diminuir sua pena um pouquinho, de 1/6 a 1/3. Beleza? E vamos lá, para encerrar concurso de pessoas, a chamada colaboração dolosamente distinta. Já ouviu falar nessa palavra, nessa frase? Já ouviu falar nesse instituto penal? Colaboração dolosamente distinta? O que é colaboração dolosamente distinta? É a situação que, presta atenção, é a situação que eu quero colaborar em um resultado criminoso diferentemente daquele resultado que a pessoa praticou. Presta atenção. Colaboração dolosamente distinta, olha o nome, colaboração, eu quero colaborar. Dolosamente, eu tenho a intenção de colaborar em um crime. Distinta, quer dizer, um crime diferente da outra pessoa. Eu quero ajudar na prática de um crime, só que o crime é diferente da outra pessoa que ela quer praticar. Esse instituto também é chamado pela doutrina, pode cair na sua prova, de desvio subjetivo. Desvio subjetivo. O que é desvio subjetivo? Justamente é a situação que 2 ou mais pessoas se unem para praticar determinado crime, só que chega na cena do crime, o sujeito pratica um crime diferente do que eu queria praticar. E aí, professor, como que vai ficar isso? Eu vou ler o artigo 29, parágrafo 2º, vou explicar e aí nós encerramos o concurso de pessoas. Lá fala o seguinte, ó. Esse é o chamado colaboração dolosamente distinta ou vínculo ou desvio subjetivo. É o nome do instituto. Vamos lá. Fala o seguinte, ó. Se algum dos concorrentes, o que é concorrentes? Aquela pessoa que está ajudando no crime. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Essa pena será aumentada até a metade. Essa pena será aumentada até metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Olha só, pessoal. Lembra que um dos requisitos para que haja concurso de pessoas é o vínculo subjetivo? O mesmo propósito, a mesma intenção? As pessoas devem estar ligadas pela mesma vontade, pelo mesmo propósito, pela mesma intenção de praticar o mesmo crime. Se não há vínculo subjetivo, pessoal, não há concurso de pessoas. E é isso que fala o artigo 29, parágrafo 2º. Se 2 pessoas vão praticar um crime, chega lá, o cara pratica um crime mais grave e eu não ajudo ele a praticar o crime mais grave, eu vou responder a pena pelo crime mais leve, o crime menos grave. Agora, se esse crime mais grave fosse previsível, a minha pena pode ser aumentada até a metade, mas mesmo assim eu vou continuar respondendo pelo crime menos grave, porque eu não tinha um vínculo subjetivo, eu não tinha a intenção de praticar e de ajudar ele a praticar o crime mais grave. Professor, entendi, mas me exemplifica? Traz um exemplo para ficar mais claro, para a gente fechar? Vamos lá então. Um exemplo para a gente fechar, para matar essa questão. Vamos imaginar que uma pessoa chega para você e fala assim, rapaz, ó, a gente está vivendo um momento de crise, um momento de dificuldade, o negócio está feio, o problema está grande aí no Brasil. Eu fiquei sabendo que você está desempregado, eu também estou desempregado. A pessoa chega para você e fala o seguinte, rapaz,
O meu vizinho, ele fez uma viagem. A casa tá limpa, tá tranquilo, não tem ninguém lá. Pode ficar tranquilo, a gente não vai precisar ameaçar, não vai precisar fazer nada de ruim, de agressão, a gente não vai precisar agredir ninguém, não vai precisar ameaçar ninguém, a casa tá limpa. Você fala, rapaz, certeza? Rapaz, deixa comigo, pode ficar tranquilo. Beleza, vocês vão no outro dia na casa lá do vizinho. Aparentemente, tudo tranquilo, sem som, sem barulho, calmaria. Aí você fala assim, você chega assim pro cara e fala assim, ó, você que foi convidado, você fala assim, rapaz, ó, eu vou ficar aqui lá de fora, dando uma olhada pra ver como tá a situação. E aí, né? E aí, beleza? Tranquilo? Você deixa eu ficar aqui fora? O cara, não, beleza, pode ficar tranquilo. Aí o cara, com uma chave falsa, entra lá na casa. Só que quando ele entra na casa, pasme, o que acontece? O vizinho que viajou deixou o primo dele na casa vigiando. Só que esse primo dele estava dormindo lá na sala de fora. Tava lá fora. Quando esse seu amigo que te convidou viu esse vizinho, viu esse primo dele, levou um susto. Você na hora estava lá fora na rua, ó, você vazou. Você saiu correndo, irmão. Deus me livre. Tem gente nessa casa, você vaza. Esse seu amigo, ele ainda quer continuar, ele quer furtar, ele sabe que tem uma joia rara lá dentro, uma joia caríssima. E ele vai lá, mata, presta atenção, ele vai lá, mata o sujeito, mata o primo do vizinho, do dono da casa, consegue pegar a joia e vai embora, vaza. Vocês vão, a polícia consegue pegar vocês dois na rua. É claro que inicialmente a polícia não vai saber. Por isso que nesse caso é importante ter um bom advogado para mostrar que o seu dolo, você que foi convidado para praticar o crime, que quis ajudar no crime, você quis ajudar no crime menos grave, no furto. Você não queria ajudar no latrocínio. Você não queria matar, você não queria... Tanto é que você nem ficou lá para ajudar o cara, porque se você fica lá e ajuda o cara a matar, aí vocês dois vão pro latrocínio, já era. Mas por isso que é importante ter um advogado nessa hora. Pra quê? Porque nesse caso você vai responder apenas pelo crime menos grave, pelo crime mais leve, pelo furto. Esse era o seu dolo, essa era a sua intenção. A sua intenção não era ajudar ele a matar. Chegou lá, aconteceu um crime mais grave. Então perceba que ele vai responder por latrocínio. Você vai responder pelo furto, porque você vai responder pelo crime menos grave. Professor, mas se esse resultado fosse previsível, você continuaria respondendo pelo crime menos grave. Só que a lei fala que sua pena poderia ser aumentada até metade porque o resultado era previsível. Mas mesmo assim, você não vai responder por latrocínio porque você não quis. Você não tinha um vínculo subjetivo, a vontade, o propósito, o liame, a ligação de praticar o mesmo crime com ele. Tanto é verdade que você nem foi lá ajudar ele. Quando ocorreu a situação repentina, o primo do cara apareceu lá, você vazou. Então percebam que nesse caso não há concurso de pessoas. Por que não há? Porque cada um vai responder por um crime diferente. Ele que te convidou para praticar o furto vai responder por latrocínio, por um crime bem mais grave, que é o roubo qualificado pela morte, crime hediondo. Ele vai responder por esse crime. Você vai responder por um crime diferente, o crime menos grave, o crime de furto. Por quê? Porque era o crime que você tinha vontade de praticar. Esse você vai responder. Então perceba, como cada um vai responder por um crime diferente, não há o quê? Não há concurso de pessoas. Cada um responde por um crime diferente. Nesse caso, por quê? Porque não existe vínculo subjetivo, não tem a mesma intenção de praticar o mesmo resultado. Ele desejou no final praticar o resultado mais grave, latrocínio, e você não. Você apenas quis praticar o furto. Cada um vai responder por um crime diferente. Aí não há concurso de pessoas. Ficou claro? Isso está explícito no artigo 29, parágrafo 2º do Código Penal. Beleza? Pessoal, então nessa aula nós concluímos finalmente a teoria do crime. Nós concluímos, né, a parte da teoria do crime, mas temos muita coisa para falar ainda. Nós vamos trabalhar ainda a teoria da pena, uma matéria de extrema relevância no direito penal. Beleza? Então nós vamos continuar, né? Vamos continuar, mas com outra matéria agora. Vira a página, vamos trabalhar agora com teoria da pena. Espero que você tenha aprendido, espero que você tenha realmente tenha aprendido essa aula de forma clara e específica. Nós já continuamos, então. Até mais tarde, até daqui a pouco.